Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha filha escolheu a mãe biológica e ameaçou minha esposa, então eu cortei o fundo para a faculdade dela e a expulsei de casa. Agora, meses depois, ela me culpa por ter arruinado a vida dela. Estou aqui no Reddit hoje por causa de uma situação inesperada que estou enfrentando. Anos atrás, minha namorada do ensino médio, Gigi, engravidou inesperadamente. Sempre fomos cuidadosos, mas às vezes a vida tem seus próprios planos. Quando Gigi descobriu que estava grávida, ela ficou descontrolada. Ela sempre sonhou em seguir uma carreira de modelo e argumentou que engravidar significaria desistir de todos esses sonhos. Durante a faculdade, ela trabalhava em vários empregos de meio período e fazia testes. Eu sabia o quanto a carreira dela significava para ela. Eu empatizava profundamente com suas aspirações e assegurei que apoiaria qualquer escolha que ela fizesse. Era importante para mim que ela soubesse que eu estaria lá para ela, não importa o que acontecesse. Infelizmente, descobrimos que a gravidez estava avançada demais para considerar uma interrupção. Essa notícia foi devastadora para Gigi, pois parecia que todos os seus sonhos estavam escapando, colocando-a em uma posição muito difícil. No meio de tudo isso, nossas famílias reagiram de maneiras muito diferentes à notícia. Meus pais se adiantaram imediatamente, oferecendo-se para assumir a responsabilidade e nos apoiar de todas as formas possíveis. Eles estavam prontos para nos ajudar a passar por essa nova fase da vida e garantir o melhor para o bebê. No entanto, Gigi e sua mãe tinham uma perspectiva completamente diferente. Elas estavam firmemente decididas a dar o bebê para adoção após o nascimento. A mãe de Gigi acreditava que essa era a melhor maneira de garantir que Gigi pudesse continuar perseguindo seus sonhos sem culpa, sem o peso da maternidade sobre ela. Meus pais e eu éramos totalmente contra essa ideia. Assegurei a Gigi e sua mãe repetidamente que eu assumiria toda a responsabilidade pela criança, prometendo que Gigi não teria que fazer nada pelo nosso bebê se ela não quisesse. Tentei convencê-las de que poderíamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar sem abrir mão do bebê. Apesar das minhas garantias, elas continuavam insistindo que dar o bebê para adoção e cortar todo o contato era a escolha certa. Gigi estava particularmente determinada sobre isso porque temia que, se me entregasse o bebê, poderia haver uma chance de eu tentar envolvê-la na vida do bebê mais tarde. Ela queria evitar qualquer possível drama, garantindo uma separação limpa para que pudesse seguir em frente sem laços ou culpa. Passei dias implorando e tranquilizando Gigi de que, depois de abrir mão dos seus direitos parentais, eu nunca mais a contataria sobre o bebê. Prometi a ela que poderia seguir com sua vida sem nunca ter que pensar na criança, completamente livre de culpa. Eventualmente, tanto ela quanto sua mãe foram convencidas, e foi exatamente o que aconteceu. Depois que Gigi deu à luz nossa filha, Diana, ela se recuperou e retomou sua vida. Meus pais e eu assumimos a responsabilidade total de cuidar de Diana. No início, equilibrar meus estudos com os cuidados de um recém-nascido foi desafiador, mas nunca me arrependi da minha decisão. Ver minha filha crescer e prosperar me trouxe uma alegria imensa e um senso de propósito. Durante o resto dos meus anos de faculdade, Gigi me evitou completamente. Ela nunca perguntou sobre nossa filha, e eu cumpri minha promessa de não perturbá-la. Meu foco estava inteiramente em criar Diana e construir uma vida estável para nós. Diana significava tudo para mim, e é difícil colocar em palavras o quão profundo era meu amor por ela. Dizem que há um vínculo especial entre pais e filhas, e desde o momento em que a vi pela primeira vez no hospital, soube que isso era verdade. Foi um sentimento esmagador quando a segurei em meus braços, como se todo o meu universo de repente girasse em torno dela. Nem sei contar quantas vezes meus colegas de classe me provocavam por me tornar pai cedo demais. Diziam que eu estava perdendo a vida, que deveria estar me divertindo em vez de trocar fraldas e me preocupar com um bebê. Apesar dos comentários deles, nunca dei ouvidos porque eles não entendiam o vínculo que eu tinha com Diana ou o quão gratificante era vê-la crescer e aprender. Claro, minha experiência na faculdade foi muito diferente da deles, mas olhando para trás, eu não teria trocado isso por nada. Cada marco que Diana alcançava, cada sorriso e cada pequeno momento que compartilhávamos tornavam todos os meus sacrifícios válidos. Trabalhei incansavelmente para me formar com boas notas, enquanto fazia um trabalho de meio período para sustentar minha filha. Ser um pai solteiro é incrivelmente desafiador, então sou imensamente grato aos meus pais por aqueles dias em que intervieram e fizeram o melhor para cuidar de Diana quando puderam.
Desde cuidar de Diana quando eu tinha sessões de estudo tarde da noite antes dos exames, até oferecer conselhos e uma orelha amiga quando ficava frustrado demais, o amor e apoio inabaláveis dos meus pais me ajudaram a enfrentar os momentos mais difíceis. O sacrifício e a dedicação dos meus pais me permitiram focar nos meus estudos e prover para minha filha sem me sentir sobrecarregado. Quando finalmente me formei na faculdade, consegui um emprego estável e economizei dinheiro suficiente, fiquei muito feliz em me mudar com Diana para nossa própria casa. Foi um momento marcante para nós dois. Escolhi cuidadosamente cada peça de mobília, decorei o quarto de Diana e me certifiquei de que tudo estava perfeito para nós. Não se tratava apenas de ter um teto sobre nossas cabeças, mas de criar um espaço onde pudéssemos fazer novas memórias e nos sentir realmente em casa. Nos primeiros anos após a mudança, éramos apenas Diana e eu. Eu ia para o trabalho, a buscava na creche e depois íamos para casa juntos. Depois de nos refrescarmos, eu a ajudava com o dever de casa enquanto preparava o jantar e o almoço dela para o dia seguinte. Aos poucos, aprendi a lidar com tudo sozinho. Claro, houve momentos em que a exaustão me atingia e eu tinha que ligar para os meus pais pedindo ajuda, mas na maior parte do tempo, eu estava sempre lá para minha filha, e ela podia contar comigo para qualquer coisa. Ser o pai dela era minha prioridade número 1, e vê-la crescer e prosperar como uma criança feliz era incrivelmente gratificante. Quando Diana tinha 5 anos, conheci a madrasta dela e o amor da minha vida, Chloe. Chloe era uma mulher que havia saído de um casamento abusivo. Apesar do passado difícil, ela era incrivelmente gentil e compassiva. O jeito que ela interagia com Diana foi o que realmente me fez me apaixonar por ela. Chloe entendia o quanto Diana era importante para mim e a acolheu de todo o coração. Ver o vínculo que elas formaram e como Chloe assumiu naturalmente o papel de uma figura amorosa na vida de Diana me fez perceber que ela era a pessoa com quem eu queria compartilhar minha vida. Quando Chloe e eu nos casamos, Diana foi nossa daminha de honra. Ainda tenho aquelas fotos adoráveis do nosso casamento, mostrando como ela nunca saiu do nosso lado durante toda a cerimônia. Ela parecia tão doce e feliz, e aqueceu meu coração vê-la fazer parte de um dia tão especial. O casamento foi uma ocasião alegre para todos, e nossa pequena família foi cercada por amor e apoio. Meus pais, em particular, ficaram radiantes, choraram de alegria porque sabiam o quanto eu havia lutado ao longo dos anos. Ver que eu finalmente tinha encontrado o amor e construído uma família feliz significava um mundo para eles. Foi um dia lindo, cheio de amor, risos e a promessa de um futuro brilhante juntos. Nos anos seguintes, Chloe se provou constantemente uma madrasta amorosa para Diana, cuidando dela como se fosse sua própria filha. Depois de nos mudarmos para uma casa maior que Chloe e eu compramos juntos, perdi tragicamente meus pais devido a problemas de saúde. Esse período foi devastador para mim e, talvez, por isso não pude dar a Diana a atenção que eu costumava dar. Foi durante esse tempo que Diana começou a enfrentar bullying no ensino médio. Alguns dos amigos dela descobriram, através de suas mães fofoqueiras, que Chloe não era a mãe biológica de Diana. Não ajudava o fato de Chloe ter cabelo loiro e um nariz mais afilado, enquanto Diana tinha cachos castanhos e traços faciais diferentes, tornando óbvio que elas não se pareciam. Quando os amigos de Diana começaram a provocá-la sobre isso na escola, ela ficou triste e retraída. Diziam coisas cruéis, como que a mãe biológica dela provavelmente a abandonou porque nunca a amou, e que Chloe também a abandonaria. Na época, eu não fazia ideia do que Diana estava passando. Ela guardava sua dor para si mesma, e só quando as coisas pioraram que percebi o quanto ela estava sofrendo. Um dia, recebemos uma ligação da diretoria da escola porque Diana supostamente havia atacado outro aluno e quebrado o nariz dele. Quando ouvi essa notícia, fiquei chocado porque minha filha sempre foi gentil e de bom coração. Chloe e eu corremos para a escola, ansiosos para descobrir o que havia acontecido. No escritório do diretor, ficamos sabendo que Diana vinha sendo provocada incessantemente por essa outra garota por muito tempo. Finalmente levada ao limite, Diana resolveu a situação por conta própria e atirou uma pedra em sua provocadora em um acesso de raiva e frustração. Ouvir sobre o bullying que Diana suportou me encheu de uma mistura de raiva e tristeza. Eu queria confrontar a outra criança e os pais dela naquele momento, pronto para defender minha filha ferozmente. Mas Chloe, sempre com a cabeça no lugar, conseguiu me acalmar. Os pais da outra garota insistiram para que Diana se desculpasse, mas eu estava furioso. Ameacei tomar medidas legais contra eles e a escola por permitirem que minha filha fosse assediada mentalmente por tanto tempo.
Argumentei com paixão, apontando a gravidade do bullying e como isso levou Diana ao seu limite. Deixei claro que o bullying contra um menor era inaceitável e que eles não tinham o direito de permitir que o comportamento de suas filhas chegasse a esse ponto. Minha reação forte pareceu intimidá-los, e eles recuaram, decidindo não prosseguir com o assunto. Eu nunca repreendi Diana pelo que fez, porque no fundo eu entendi a dor e o tormento que ela suportou por meses antes de finalmente se defender. Foi uma situação de partir o coração, mas eu estava orgulhoso de Diana por encontrar a coragem de se defender, mesmo que a um custo tão drástico. Depois daquele incidente, soube que era hora de ter uma conversa franca com Diana sobre sua mãe biológica, Gigi. Até então, Diana tinha uma noção vaga do motivo pelo qual Gigi não fazia parte das nossas vidas, mas eu nunca tinha revelado todos os detalhes para ela. Sentei-me com Diana e expliquei abertamente como Gigi e eu nos tornamos pais muito jovens e por que Gigi tomou a decisão de nos deixar. Reassegurei a Diana que a escolha de Gigi não tinha nada a ver com ela. Expliquei que às vezes os adultos não estão preparados para cuidar de crianças, e esse foi o caso de Gigi. Também fiz questão de destacar o quão sortuda Diana era por ter Chloe em sua vida. Disse a ela que Chloe a amava profundamente e cuidava dela como se fosse sua própria filha, disposta a fazer qualquer coisa pelo seu bem-estar. Queria que Diana entendesse que família não é apenas uma questão de biologia, mas de amor, cuidado e das pessoas que estão lá por nós incondicionalmente. Após nossa conversa, esperava que Diana superasse sua curiosidade sobre a mãe biológica. Mas algumas semanas depois, ela confidenciou que estava tentando entrar em contato com Gigi. Fiquei profundamente preocupado com ela, porque sabia o quão firmemente Gigi pediu para nunca mais ser contatada. Apesar dos meus avisos, Diana estava determinada, e isso me preocupava muito. Temia que ela enfrentasse decepção ou rejeição. Quando Diana finalmente conseguiu entrar em contato com Gigi, me disse empolgada que sua mãe biológica estava feliz em ouvi-la e queria se encontrar. Eu não pude deixar de ser cético quanto a essa mudança repentina, considerando que Gigi nunca tentou me contatar sobre Diana ao longo dos anos, apesar de minhas informações de contato permanecerem as mesmas. Expressei minhas dúvidas a Diana, explicando o quanto era difícil para mim acreditar no novo entusiasmo de Gigi. Apesar das minhas reservas, Diana estava radiante e acreditava nas palavras de Gigi com todo o coração. Rapidamente fez planos para encontrar sua mãe biológica em um shopping e insistiu em ir sozinha. Insisti firmemente para acompanhá-la, pelo menos para deixá-la lá e verificar se era realmente Gigi. Relutantemente, Diana concordou com a minha condição. No dia do encontro, levei Diana ao shopping onde ela deveria encontrar Gigi. Quando chegamos, vasculhei a multidão, ansioso por qualquer sinal de Gigi, meio esperando que ela nem aparecesse. De repente, Diana a viu. Apontou entusiasmada e meus olhos seguiram seu olhar. Lá estava Gigi, não muito longe. Ela parecia genuinamente feliz em ver Diana, e elas se abraçaram calorosamente. Foi um momento surreal, ver Diana reunida com sua mãe biológica. Fiquei atrás, dando espaço a elas, mas mantendo um olhar atento. Ver o sorriso de Diana e a maneira como ela interagia com Gigi aliviou algumas das minhas dúvidas iniciais. Ficou claro que esse encontro significava muito para Diana, e apesar das minhas preocupações, não pude negar a ela a chance de se conectar com sua mãe biológica. Gigi me cumprimentou educadamente e garantiu que traria Diana para casa depois que terminassem a conversa. Expressou gratidão pela oportunidade de encontrar sua filha e parecia genuinamente sincera. Sentindo uma mistura de emoções, decidi deixá-las conversar e dar a Diana esse momento importante. Várias horas depois, como prometido, Gigi trouxe Diana para casa. Minha filha parecia radiante, claramente tendo aproveitado seu tempo com sua mãe biológica. Quando perguntei a Diana sobre a conversa delas, ela me contou com entusiasmo o quanto eu estava errado sobre Gigi todos esses anos. De acordo com Diana, sua mãe biológica expressou arrependimento por sua decisão de não fazer parte da vida da nossa filha e parecia genuinamente arrependida de suas ações. Diana continuou me dizendo que Gigi queria agora fazer parte da vida dela, e era isso que ela também queria. Ouvir as palavras de Diana despertou emoções conflitantes dentro de mim. Parte de mim ficou aliviada por Diana ter tido uma experiência positiva com sua mãe biológica e que Gigi parecia sincera em seu arrependimento. No entanto, outra parte de mim se sentia cautelosa, ainda processando a mudança repentina de postura de Gigi após todos esses anos.
Eu não podia deixar de me perguntar sobre as implicações dessa nova conexão para nossa família e como isso poderia impactar Diana daqui para frente. Chloe me tranquilizou dizendo que eu não podia controlar a situação e que tudo o que podíamos fazer era esperar que Gigi não a prejudicasse emocionalmente no futuro. Nas semanas seguintes, Diana começou a encontrar regularmente sua mãe biológica, a cada 2 semanas por algumas horas. Inicialmente, tentei ser o mais favorável possível, querendo que Diana explorasse esse novo relacionamento. No entanto, comecei a notar um padrão. Cada vez que Diana ia encontrar Gigi, me pedia dinheiro antes. No começo, pensei que fosse para despesas pessoais, mas ficou claro que Gigi esperava que Diana pagasse por tudo sempre que se encontravam. Eu fiquei intrigado e preocupado, então perguntei a Diana por que Gigi não oferecia pagar por essas despesas. Diana explicou que Gigi estava enfrentando dificuldades financeiras na época, mas me garantiu que sua mãe biológica estava ativamente procurando um emprego e logo estaria em uma situação melhor. Por mais estranho que esse arranjo me parecesse, decidi deixar para lá pelo bem da felicidade de Diana. Queria apoiá-la em manter esse relacionamento com sua mãe biológica sem adicionar estresse ou tensão desnecessária. Minha prioridade era garantir que Diana se sentisse apoiada e amada, mesmo que isso significasse aceitar certos compromissos ao longo do caminho. No entanto, comecei a notar que itens estavam desaparecendo de casa. Começou com coisas aparentemente pequenas, como as xícaras e pires antigos de Chloe, que foram presentes de casamento de sua avó. Inicialmente, pensamos que poderiam ter sido apenas mal colocados. No entanto, quando minha esposa descobriu que algumas de suas roupas e lingeries caras também estavam desaparecendo de seu armário, nossa preocupação cresceu consideravelmente. A situação nos deixou perplexos porque não conseguíamos entender para onde esses itens desaparecidos estavam indo. Naturalmente, nos voltamos para Diana em busca de respostas, esperando que ela tivesse alguma explicação. Cada vez que perguntávamos a ela, ela jurava enfaticamente que não tinha ideia dos itens desaparecidos ou de seu paradeiro. Ela culpava Chloe por ser descuidada e me dizia que provavelmente estava exagerando. Decidi instalar câmeras nas áreas comuns da casa a pedido de minha esposa, na esperança de capturar qualquer intruso em potencial que pudesse estar roubando de nós. Um dia, Chloe não conseguiu encontrar sua aliança de casamento em lugar nenhum. Normalmente, ela a deixava em nossa mesinha de cabeceira antes de ir à academia. Eu seguia a mesma rotina com meu anel, porque ambos eram valiosos e queríamos mantê-los seguros de qualquer dano potencial na academia. Quando Chloe voltou para casa, ela não conseguiu encontrar seu anel, apesar de procurar em todos os lugares. Ela estava visivelmente chateada e ansiosa. Quando cheguei em casa, decidimos revisar as filmagens de nossas câmeras de segurança juntos para ver se elas poderiam fornecer alguma pista. Enquanto assistíamos às gravações, o que vimos nos chocou e nos deixou questionando tudo o que pensávamos que sabíamos. Acontece que, sempre que não estávamos em casa, Diana vagava pela casa e pegava coisas que não pertenciam a ela. Enquanto assistíamos às filmagens de nossas câmeras de segurança, testemunhamos Diana entrando em nosso quarto e saindo com algo na mão, uma imagem clara da aliança de casamento da minha esposa. Quando confrontei Diana sobre o roubo, ela inicialmente negou qualquer envolvimento. No entanto, calmamente mostrei a ela as provas incriminatórias. Sua expressão ficou pálida quando percebeu que havia sido pega em flagrante. Sentindo seu desconforto, perguntei gentilmente a ela para explicar. Eu queria entender por que ela havia recorrido a roubar de nós. Chloe perguntou se ela também havia roubado suas roupas e lingerie, e foi quando Diana explodiu em lágrimas. Ela finalmente confessou que vinha roubando de Chloe há meses como forma de vingança. Ela nos disse que tinha crescido ressentida pelo fato de Chloe e eu sermos casados. Diana expressou que queria que eu deixasse Chloe e considerasse uma reconciliação com sua mãe biológica, Gigi, porque, segundo minha filha, Gigi ainda nutria sentimentos por mim e se arrependia do nosso término. Fiquei furioso ao ouvir as palavras da minha filha. Tentei permanecer calmo, mas firme, enquanto explicava a ela que estava sendo muito iludida. Assegurei a ela que meu amor e compromisso com Chloe eram firmes e que o relacionamento dela com a mãe biológica era separado do meu casamento. Enfatizei que não poderia desfazer o passado e que suas expectativas para que eu deixasse Chloe eram irreais e injustas para mim. No entanto, as emoções de Diana transbordaram quando eu não concordei com ela. Ela explodiu de raiva, gritando acusações de que eu fui quem abandonou Gigi todos aqueles anos atrás e afirmou que Chloe nunca poderia substituir sua mãe biológica.
Ela argumentou que, pelo bem dela, eu deveria pelo menos tentar estar em um relacionamento com sua mãe biológica, já que ela sempre sonhou em ter uma família onde seus pais biológicos fossem casados um com o outro. Seu desabafo me abalou profundamente. Expressei minha frustração, dizendo quão exaustivo era ouvir essas exigências infantis depois de tudo que eu havia sacrificado por ela ao longo dos anos. Lembrei a Diana de todo o amor e cuidado que Chloe havia mostrado a ela ao longo dos anos. Apontei os sacrifícios que Chloe havia feito, o apoio que ela havia dado e como ela havia acolhido Diana como sua própria filha. Eu disse a ela que estava sendo ingrata e injusta ao esperar que eu deixasse minha esposa por Gigi. Foi quando a situação com minha filha tomou um rumo perturbador. Quando, em vez de entender minha postura firme, ela fez uma ameaça chocante. Diana me ameaçou dizendo que acusaria falsamente Chloe de abuso sexual e manipulação se eu não a deixasse imediatamente. Fiquei atordoado e profundamente perturbado com suas palavras, sem saber de onde poderiam vir tais ideias. Diana continuou a me dizer que havia assistido a documentários suficientes para saber que isso poderia colocar Chloe na cadeia pelo resto da vida e eu perderia minha esposa para sempre. Perguntei se ela havia perdido a cabeça, já que essa era uma acusação muito séria. E Diana revelou que estava disposta a tornar a vida de Chloe o mais miserável possível, mas me garantiu que tudo isso poderia parar se eu simplesmente começasse a sair com sua mãe biológica. Fiquei olhando para minha filha e, pela primeira vez, senti repulsa e medo em relação a ela. Ela estava agindo como uma pessoa descontrolada. Claramente, ela havia levado a sério suas próprias ilusões e havia sido potencialmente também influenciada e manipulada por sua mãe biológica. Não podia acreditar até onde minha filha estava disposta a ir para fazer com que seus sonhos distorcidos de me ver com sua mãe biológica se tornassem realidade. Quando minha esposa Chloe soube da disposição de Diana em fazer falsas acusações, ela imediatamente me informou que não poderia mais viver sob o mesmo teto que minha filha. Ela estava preocupada que Diana pudesse não estar em um estado mental correto e que suas falsas ameaças poderiam danificar permanentemente nossa vida de forma irreparável, sem motivo válido. Eu entendi a reação dela e me senti obrigado a ensinar a Diana uma lição profunda sobre responsabilidade e prestação de contas. Ela nunca aprenderia se eu pegasse leve com ela depois do jeito que ela acabou de nos ameaçar. Por isso, informei a Diana que, já que ela confiava tanto em sua mãe biológica e que logo faria 18 anos, eu queria que ela se mudasse imediatamente e fosse morar com Gigi. Assegurei a ela que continuaria a apoiá-la financeiramente até que ela completasse 18 anos, mas não poderia mais permitir que ela morasse conosco. Eu disse a ela que precisava financiar sua própria educação universitária ou buscar a ajuda de sua querida mãe biológica. Diana não fazia ideia até então que Chloe havia estabelecido um fundo fiduciário para ela, então ela nunca precisaria fazer um empréstimo para sua educação. No entanto, dadas as circunstâncias, eu não queria que minha filha ingrata recebesse nem um centavo disso, então decidimos não dar a ela acesso a ele. Diana tentou protestar e lutar contra minha decisão. Ela até recorreu a fazer mais ameaças repugnantes sobre arruinar minha vida e carreira, mas eu não a escutei. Liguei para Gigi e pedi que viesse buscar nossa filha. Aquela mulher sem vergonha não tinha remorso no rosto quando a confrontei sobre por que ela colocou essas ideias repugnantes na cabeça da nossa filha, já que esse não era o comportamento que ela havia exibido antes. Gigi simplesmente deu de ombros, me dizendo que era o sonho de Diana nos ver juntos e que nunca era tarde demais para tentarmos. Eu me encolhi ao ouvir suas palavras e simplesmente me recusei a interagir mais com ela. Depois disso, entreguei a Diana algum dinheiro e observei minha filha ir embora com sua mãe biológica depois de arrumar suas coisas. Diana nunca me contatou depois daquele dia, embora eu continuasse a enviar dinheiro para ela todas as semanas. Quando minha filha se formou no ensino médio, fiquei sabendo que ela havia sido aceita em uma universidade conceituada com uma bolsa de estudos parcial. Ela precisava de ajuda para cobrir o restante dos custos e não demorou muito para Gigi entrar em contato comigo. Ela me disse que eu precisava intervir e pagar o dinheiro necessário, já que não queria que Diana fizesse um empréstimo estudantil. Eu disse a ela que havia milhares de estudantes todos os anos que faziam empréstimos estudantis para concluir sua educação, e Diana deveria fazer o mesmo para aprender o significado do trabalho duro. Também disse a ela que, como ela foi quem colocou todas essas ideias venenosas na cabeça da nossa filha, ela deveria ser a pessoa a dar um passo à frente, já que eu já havia feito mais do que suficiente por Diana. Eu sabia que Gigi e Diana nem poderiam ameaçar uma ação legal contra mim, já que Diana agora era uma adulta e qualquer obrigação legal não me prenderia mais.
Após essa conversa, bloqueei Gigi para minha própria paz de espírito. Vários meses se passaram sem qualquer contato dela ou da minha filha. No entanto, tudo mudou ontem quando Diana me ligou em lágrimas. Ela parecia profundamente angustiada e implorou para que eu a ouvisse. Eu estava no meio de uma reunião muito importante, mas ainda saí para poder estar lá para minha filha. Diana me explicou ao telefone como Gigi não a apoiou em conseguir uma vaga na universidade dos sonhos dela, fazendo-a perder o assento. Como resultado, Diana não teve escolha a não ser encontrar um trabalho em um restaurante fast food por enquanto. Aparentemente, Gigi não queria que ela morasse em sua casa de graça, então Diana vinha pagando aluguel para Gigi todos os meses. Diana implorou em lágrimas se poderia voltar para casa e se desculpar pessoalmente comigo e com Chloe pelo que havia feito. Ela admitiu que eu estava certo sobre Gigi o tempo todo, mas também me culpou por não ter ensinado a ela algo melhor. Honestamente, é difícil confiar em minha filha novamente depois do que ela estava disposta a acusar minha esposa. A ideia de ela fazer tais acusações falsas novamente contra Chloe me assombra até hoje. Apesar disso, ela ainda é minha filha e eu a amo profundamente, então ofereci a ela o que acredito ser um compromisso justo. Disse a ela que pagaria seu aluguel todos os meses para que ela pudesse encontrar um novo lugar para morar. Isso permitiria que ela economizasse seus ganhos em vez de pagar aluguel para sua mãe. Até disse a ela que ajudaria com a faculdade eventualmente. No entanto, ao ouvir isso, minha filha reagiu com raiva, lançando insultos contra Chloe e contra mim. Ela me acusou de ser inútil, afirmou que eu nunca a amei e até desejou que eu estivesse morto. Suas palavras me fizeram perceber o quão pouco ela realmente aprendeu nos últimos meses. Apesar do seu desabafo, mantive minha decisão e recusei-me a ceder às suas exigências. Então o Reddit, sou eu o idiota por não deixar minha filha voltar para casa e perdoá-la inteiramente por suas ações passadas? Atualização 1, esclarecendo algumas coisas aqui. Olhando para trás, o comportamento de Diana estava mudando muito em relação a Chloe todas as vezes que ela voltava para casa depois de visitar a mãe biológica. Ela às vezes chamava Chloe de palavras degradantes como velha bruxa ou bruxa sempre que tinham alguma desavença. Chloe e eu, tolos, assumimos que Diana estava apenas passando por uma fase e que eventualmente superaria isso. Ameaçar acusar falsamente alguém de abuso sexual e manipulação é algo sério. Mesmo que Chloe seja uma mulher, isso não significa que Chloe não pudesse ter problemas com as autoridades se Diana fizesse a queixa contra ela. Como posso pedir a minha esposa para ficar com minha filha sob o mesmo teto depois disso? Além disso, Diana claramente continua a odiá-la. Então acho que é muito arriscado deixar minha filha ficar conosco novamente. Eu não recusei pagar as taxas da faculdade da minha filha por vingança. Eu senti que era uma lição importante para ela ver o quanto a mãe dela estava disposta a sacrificar por ela. Além disso, se amanhã seu filho pode ameaçá-lo com coisas tão vis e você escolhe fechar os olhos para isso, você está apenas ensinando a eles que podem sair impunes de qualquer coisa. Deus sabe o que podem fazer no futuro se não aprenderem uma lição. Além disso, tudo o que Gigi precisava fazer era ajudar Diana a fazer um empréstimo estudantil e ser sua fiadora, mas ela claramente escolheu não fazer isso. Atualização 2. Conversei com Diana e ela finalmente concordou em me deixar pagar o aluguel dela. Ela está procurando um novo lugar no momento. Segui alguns dos seus conselhos e enviarei o cheque do aluguel diretamente ao proprietário da casa, então Gigi não poderá roubar o dinheiro de Diana. Além disso, pretendo ter uma conversa com Diana sobre seu retorno à faculdade. Claro, desta vez Chloe não vai ajudar com nada, porque não é responsabilidade dela. Atualização 3. Diana já está acomodada em sua nova casa. Nós nos encontramos recentemente para almoçar e discutimos seus planos futuros. Ela se desculpou profundamente por tudo o que aconteceu entre nós e entendeu por que Chloe não quer mais ter um relacionamento com ela. Assegurei a Diana que vou apoiá-la a começar a faculdade no próximo ano, se ela quiser. Então, ela concordou em trabalhar duro este ano e economizar o máximo de dinheiro possível. Gigi está furiosa porque perdeu os cheques de Diana, mas não há muito que ela possa fazer no momento, já que a bloqueei e Diana não está mais falando com ela também. Atualizações final. Meses se passaram desde que Diana se mudou para seu novo lugar, e nossa relação, embora ainda em processo de cura, estava melhorando lentamente. Eu continuei apoiando Diana em seu novo início, e ela começou a entender as complexidades das escolhas que todos nós tivemos que fazer.
Apesar de todas as dificuldades, ela mostrou sinais de maturidade e começou a se responsabilizar por suas ações passadas. Depois de muita reflexão, Diana tomou a iniciativa de escrever uma longa carta para Chloe, expressando seu profundo arrependimento por tudo o que havia acontecido. Na carta, ela admitiu o quanto estava confusa e influenciada pelos sentimentos em relação à mãe biológica, mas que agora compreendia melhor as consequências de suas ações. Ela agradeceu a Chloe por tudo que havia feito por ela e reconheceu que Chloe sempre a tratou como uma filha. Quando Chloe leu a carta, ela ficou emocionada. Era um gesto que ela não esperava, e isso abriu uma nova porta para a compreensão e, possivelmente, para o perdão. Chloe decidiu que estava pronta para uma conversa direta com Diana, sem julgamentos, apenas uma chance de entender e, talvez, começar a reconstruir o que foi quebrado. Marcamos um encontro em um café tranquilo, onde Chloe e Diana poderiam conversar sem interrupções. Eu fiquei de fora dessa conversa, dando-lhes o espaço necessário para resolver as coisas entre si. Depois de algumas horas, ambas saíram do café com expressões mais suaves. Chloe me disse que foi uma conversa importante, onde ambas puderam falar abertamente sobre seus sentimentos e medos. Elas não resolveram tudo de uma vez, mas concordaram em tentar reconstruir seu relacionamento, passo a passo. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar. Chloe e Diana começaram a se ver ocasionalmente, não como mãe e filha, mas como duas pessoas tentando se reconectar. Chloe ainda estava cautelosa, mas estava disposta a dar a Diana uma nova chance. E Diana, por sua vez, mostrou um esforço genuíno em reparar o relacionamento e demonstrou gratidão por cada pequeno passo adiante. Com o tempo, Diana se matriculou na faculdade com a minha ajuda. Chloe e eu decidimos, juntos, que apoiaríamos Diana financeiramente para sua educação, mas com a condição de que ela continuasse mostrando seu compromisso em mudar. Diana entendeu e aceitou isso como uma nova oportunidade de construir um futuro melhor para si mesma. O processo de cura levou tempo e não foi sem seus altos e baixos, mas com paciência e compreensão, nossa família começou a encontrar um novo equilíbrio. Eu sabia que Chloe e Diana nunca teriam um relacionamento perfeito de mãe e filha, mas o que eles construíram era real e, acima de tudo, honesto. Ao final de tudo, o que mais importava era que todos nós, apesar dos erros e das mágoas passadas, estávamos tentando. Estávamos dispostos a nos perdoar e a seguir em frente juntos, como uma família. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Toda a escola me intimidou. Depois que uma garota na minha escola me acusou falsamente, de persegui-la e assediá-la, e depois da traição dos meus supostos amigos. Olá Reddit, esta é uma longa história e espero que vocês possam aguentar comigo. Quando eu estava na 7ª série, mudei para uma nova cidade. Meu pai morreu em um acidente militar e minha mãe queria começar de novo em um lugar diferente. Viemos de uma pequena cidade e nosso novo apartamento ficava em uma cidade enorme. Minha mãe lamentou a morte do meu pai por mais de 2 anos, mas depois voltou a namorar e eventualmente se casou com meu atual padrasto, com quem ela ainda é feliz. Ele sempre nos tratou bem e eu o amo e respeito. Eles têm uma filha juntos, minha meia-irmã. Eu não me adaptei muito bem. Eu era ativo e feliz na minha cidade antiga, mas na minha nova cidade eu estava deprimido e solitário. Entrei na escola no meio do ano, quando todos os grupos de amigos já estavam formados. Sentia muita falta do meu pai, então eu ficava em casa, comia e jogava videogame. Engordei, nunca fiquei obeso, mas estava mais gordinho e fora de forma em comparação a como eu costumava ser. Eu gostava de uma garota que estava em algumas das minhas aulas. Vou chamá-la de Lindsay. Lindsay era bastante impopular e foi a primeira garota por quem realmente tive uma queda. Sendo tímido, nunca tentei falar com ela. Com o tempo, fiz o que pensei serem amigos com 2 garotos, a quem chamarei de Alan e Joey. Todos nós, inclusive Lindsay, estávamos na 7ª série. Eu não saía com Alan e Joey fora da escola, mas eles me deixavam andar com eles no campus. Pelo menos eu não tinha que sentar sozinho. Alan e Joey estavam falando sobre quais garotas eram bonitas e por quem tinham uma queda. Eventualmente, admiti que gostava da Lindsay, mas pedi para eles não contarem a ela. Mais tarde naquele dia, na aula de matemática que eu tinha com a Lindsay, me passaram uma nota. Era da Lindsay. Meu coração deu um salto, embora eu estivesse nervoso. Alan e Joey contaram a ela que eu gostava dela? Quando abri a nota, meu coração caiu aos meus pés.
Fico vermelho quando estou nervoso ou triste. Nunca fiquei mais vermelho do que naquele dia. Dentro da nota, Lindsay tinha escrito em letras maiúsculas: "Não gosto de você, OPIE." Houve algumas risadinhas na sala. Eu estava tão envergonhado. Perguntei ao professor se eu poderia ir para a enfermaria. Houve uma risada alta quando saí. A enfermeira me deixou ficar em seu escritório até o final do dia, o que foi bom, já que minha mãe não podia sair do trabalho a menos que eu estivesse morrendo. E naquela época eu não tinha permissão para andar sozinho até nosso apartamento a 3/4 de milha de distância devido a uma recente onda de histórias de sequestro nas notícias. Peguei o ônibus escolar para casa como de costume. As crianças riram de mim no ônibus. Não passaram nem 2 dias antes de me chamarem para a sala do diretor e me repreenderem sobre como uma aluna se queixou de que eu a estava perseguindo. Eu, é claro, não tinha ideia do que havia acontecido, mas eventualmente descobri que Alan e Joy disseram a Lindsay, e Lindsay decidiu fazer um grande alarde para me colocar em apuros. Logo, todos no campus começaram a me chamar de perseguidor assustador, caipira, redneck. Coisas assim. Lindsay recebeu toda a atenção positiva por ser corajosa o suficiente para contar aos adultos sobre crianças que a assediavam. A questão é que nunca fui oficialmente repreendido e minha mãe nunca foi chamada para conversar com nenhum adulto sobre o que eu supostamente fiz. O diretor apenas me disse que perseguir era errado e para deixar Lindsay em paz. Eu realmente não sabia o que mais eu poderia fazer para deixá-la em paz. Eu nunca disse uma palavra a ela, nem tentei enviar notas ou olhar fixamente para ela. Tudo o que fiz foi dizer a alguém que eu achava que era meu amigo que eu gostava dela e por favor não contasse a ela. Eu não contei à minha mãe sobre isso, mas depois da traição de Alan e Joy, voltei a me sentar sozinho. Na 8ª série, eu ainda estava na mesma escola, e era mais do mesmo. Ainda era conhecido como o caipira ignorante e perseguidor. Lindsay ainda era muito popular e saía com os garotos legais da nossa turma. Alan e Joy nunca estavam no grupo dos garotos legais, e eu suspeito que ambos gostavam da Lindsay também e estavam tentando ganhar pontos com ela. No dia dos namorados, recebi uma daquelas mensagens doces que os alunos enviam uns aos outros, que eles compram dos líderes estudantis da escola durante as festividades. Tipo, $2 te darão um cartão e uma barra de chocolate e um assistente estudantil entregará ao destinatário junto com uma mensagem selada. Pelo menos consegui uma barra de chocolate, mas a mensagem não foi tão agradável. Dizia: "Pare de falar comigo, Frank, obrigado Lindsay." No ensino médio, realmente cresci e eventualmente cheguei a medir 1,95 metros. Acabei ficando bastante magro, então comecei a levantar pesos. Começando no 2º ano, fiquei realmente musculoso. Alan cresceu para ser um pequeno idiota e nunca mais mexeu comigo, especialmente depois que Alan, aquele que me perguntou de quem eu tinha uma queda na 7ª série, estava sussurrando algo para alguém na aula que tínhamos juntos no 3º ano e me olhando e rindo. Eu disse bem alto: "Ei Alan, seu pequeno covarde, se você tem algo a dizer, diga na minha cara como um homem. Não fique sussurrando como um pequeno covarde." Todos riram e até a professora não me chamou a atenção nem me mandou para a sala do diretor. Acho que ela também estava cansada do pequeno idiota. Eu não me importava em namorar no ensino médio porque, embora agora eu fosse grande e forte, ainda era desajeitado com as garotas. Joey realmente mudou no 3º ano. Ele se aproximou de mim e pediu desculpas por como ele me tratou no ensino fundamental. Disse que Alan foi quem contou a Lindsay que eu gostava dela. Ele me disse que Alan também tinha uma queda por Lindsay e estava tentando ganhar pontos com ela. Eu agradeci a ele, embora nunca fossemos realmente amigos depois disso na escola, não fui mal com ele e ele não foi mal comigo. Nós éramos conhecidos de toque de punho. Lindsay ainda era muito popular no ensino médio, não tão popular quanto no ensino fundamental, porque no ensino médio havia mais competição de garotas bonitas, mas ela ainda se destacava. Eu não carecia de atenção de outras garotas, mas mais frequentemente do que não, a garota me dizia que Lindsay lhes disse que eu era um perseguidor e a assediei no ensino fundamental. Muitas garotas me acusaram disso no ensino médio, especialmente as que eu rejeitava. Eventualmente, como eu estava rejeitando muitas garotas, algumas das quais estavam no grupo das populares e Lindsay ainda estava no grupo dos legais naquela época, as pessoas começaram a espalhar rumores dizendo que eu era homossexual. Eu não sou gay, nada de errado em ser gay, mas a forma como essas pessoas estavam dizendo, era como se ser gay fosse um insulto. Realmente decepcionante, considerando que esta era uma cidade progressista enorme.
Eu poderia ter pensado que tais atitudes eram comuns na minha cidade natal antiga, mas foi surpreendente aqui. Às vezes encontrava notas no meu armário me chamando de insultos homofóbicos. Claro que ninguém, especialmente nenhum garoto, se responsabilizaria, porque naquela época eu já era enorme, não apenas em altura, mas também estava realmente musculoso. Nota à parte sobre isso, perguntei ao zelador, um cara realmente tranquilo, especialmente se você lhe der uma nota de 20, se eu poderia olhar os vídeos de vigilância dos corredores que ele tinha em seu computador de escritório. Na verdade, ele identificou quem estava colocando as notas no meu armário. Não era Alan. Eu teria adorado se fosse Alan porque eu teria arrebentado a cara dele. Na verdade, era esse aspirante a gangster que andava com óculos de sol e calças largas e camisas de flanela abotoadas até o topo. Parecia um completo idiota. Então eu o peguei no estacionamento um dia com sua namorada e disse que ele tinha esquecido algo. Então mostrei a ele 6 ou 7 notas que ele havia colocado no meu armário. Ele tentou agir como se não soubesse do que eu estava falando, mas eu dei um tapa nele na frente da namorada e disse, da próxima vez que eu encontrar uma nota no meu armário, vou te fazer parecer um covarde na frente de toda a escola, não apenas da sua namorada. Nunca recebi uma nota dele depois disso, mas antes de ele sair dirigindo como um balão desinflado, admitiu que Lindsay e seu grupo estavam por trás disso. Hoje em dia, e especialmente se meu filho fosse uma vítima, eu gostaria que ele ou ela contasse a um adulto, mas naquela época eu tinha essa mentalidade de dedo duro leva a porrada e decidi simplesmente aguentar. Bem por essa época, as redes sociais realmente começaram a decolar, especialmente aquele site onde você tinha seu próprio espaço pessoal e podia ter uma fila dos 5 melhores amigos, podia usar HTML para mudar a música e podia ter um fundo personalizado. Olhando para trás, acho que preferia esse meu espaço ao chato livro de rostos. A maioria dos meus amigos online era mais velha do que eu e de todos os lugares. Eu gostava de ter amigos online porque pelo menos você podia excluí-los assim tão fácil se decidisse que eles eram lixo, ao contrário do ensino médio, onde as pessoas que você mentalmente havia cancelado ainda estavam no campus todos os dias. Joey era meu amigo online, ainda é, e ele me apontou para uma página que encontrou naquele site. Era uma falsa que havia roubado fotos da minha conta real e estava usando meu nome completo. Estava cheia de insultos homofóbicos e me acusando de ser um perseguidor. Ao rastrear os amigos desse perfil falso, pude ver que havia se originado do grupo de Lindsay. Marquei a conta e logo foi removida. Até hoje, não entendo por que Lindsay achava tão necessário me odiar tanto que tinha que tentar arruinar meus anos de ensino fundamental e médio só porque eu gostava dela um pouco na 7ª série. De qualquer forma, no ensino médio eu não era mais um solitário. Estava na equipe de basquete, atletismo e natação, então eu tinha amigos, mas nunca estive no grupo de popularidade do topo. Lindsay estava nesse grupo superior, embora fosse mais uma das seguidoras das garotas mais populares da escola. Como se estivesse nesse grupo, mas nunca fosse a Beyoncé. E embora eu tivesse minha parte de diversão com garotas no ensino médio, nunca namorei, apenas fiquei. Eu nunca consegui me livrar da reputação de que eu tinha perseguido Lindsay. Bem, eu me formei e segui em frente. Fui para a faculdade estudar contabilidade e eventualmente me tornei um contador público certificado. Ainda faço exercícios todos os dias e me mantive em muito boa forma. Também continuei a praticar esportes na faculdade, embora nunca tenha tido desejo ou realmente talento para fazer disso minha profissão. Com a ajuda do meu incrível padrasto, que também é contador, abrimos nosso próprio pequeno serviço financeiro com uma dúzia de funcionários. Estamos indo bem. Eventualmente, um homem vem procurando emprego como contador. E surpresa, é Joey. Não o via há anos. Ainda parece o mesmo, talvez um pouco mais careca, mas fora isso, bastante bem. Colocamos a conversa em dia e como ele também foi para a escola estudar contabilidade e tem um bom currículo, nós o contratamos. Ele se sai bem durante alguns anos e realmente nos tornamos bons amigos. Deixamos o passado para trás. Fui ao seu casamento, ele foi ao meu. Fui ao batizado do seu filho e ele foi ao da minha filha. Somos amigos nas redes sociais e nenhum de nós mantém contato com as pessoas do ensino fundamental e médio. O que passou, passou e o tempo passa. Um dia Joey me pergunta se recebi uma carta pelo correio nos convidando para nossa reunião de 10 anos do ensino médio. Eu digo que não e lembro que a escola não tem nenhum dos meus endereços atualizados, já que minha mãe e meu padrasto se mudaram algumas vezes desde que me formei, de qualquer forma, eu não moro mais com eles.
Joey está cuidando de sua mãe doente, então sua esposa e filho se mudaram com sua mãe para sua casa de infância. Ele me mostra a carta, o típico, exceto que agora Lindsay está no comitê da reunião. Tenho o endereço de e-mail dela e tudo. Não penso nela há anos. Como estou na frente do meu computador, procuro o endereço de e-mail dela no Facelivro e isso me leva diretamente a ela. Como suas configurações de privacidade são mínimas, suas fotos atuais não fazem nenhum favor a ela. Ela envelheceu mal, parece que teve alguns filhos e foi casada uma vez, mas agora é mãe solteira e compartilha a custódia com seu ex-marido. Ela ganhou muito peso e não se parece com o que costumava ser. Eu me pergunto se é realmente ela, mas o nome coincide e o histórico escolar coincide. Eu pensei que seria engraçado se o ex-marido dela fosse Alan, mas não é. Alan está na lista de amigos dela, embora ao clicar nele não pareça que ele tenha conseguido nada. Nunca frequentou a faculdade, mas isso está bem se ele faz outras coisas produtivas, mas não faz. Parece que foi dispensado do exército, trabalhou em uma série de trabalhos insignificantes e agora vive em outro estado longe. Parece que ele está obcecado apenas em fumar maconha e tentar namorar adolescentes. Hoje em dia, de acordo com Lindsay, pelas suas atualizações, parece que ela está muito envolvida na cena de encontros, mas não encontrou o senhor certo e isso a frustra porque ela tem tanto a oferecer, como sua esmagadora dívida estudantil da qual ela reclama em uma postagem, para seu super legal e útil quase grau em design de moda que ela nunca completou porque se apaixonou e se casou com algum perdedor do ensino médio. Ou como seus filhos não a respeitam em outra postagem, ou como ela tem várias campanhas de arrecadação apenas para pagar o aluguel do seu horrível apartamento estúdio. Ou sua carreira incrível e emocionante como supervisora júnior de turno naquela popular cafeteria Galactic Bucks. Caramba, acho que a vida tomou minha vingança por mim, mas acho que essa vadia precisa de um pequeno empurrão. Eu digo a Joey que não vou à reunião, e você? Ele diz que vai porque quer ver se algum dos seus professores favoritos ainda está por aí e ele me diz, você não quer mostrar às pessoas o quão bem-sucedido você é agora. Haha, somos contadores chatos, não SEALS da Marinha ou gestores de fundos hedge por aqui, então eu digo a ele que não, mas se você for, diga olá para as pessoas por mim. Vou fazer isso. A reunião é dentro de alguns meses. Para o que vou fazer, preciso da permissão da minha esposa. Depois de explicar como Lindsay me tratou no ensino fundamental e médio, sobre todo o lance de perseguidor e antiga, minha esposa me diz enquanto amamenta para destruir com preconceito e em detalhes. Obrigado, querida. Eu pareço completamente diferente no rosto comparado ao ensino médio, ainda assim, não quero usar minhas próprias fotos, então, em vez disso, recolho muitas fotos de banco de dados de um modelo masculino em particular. Desculpe, amigo. Espero que você não se importe de qualquer forma, tenho certeza de que muitos pescadores usam você como isca, senhor alemão bonito e musculoso. E então faço um perfil naquele incrível site de namoro, exceto que em vez de usar Cupido, uso a mesa. Depois de aprender na interface do Libra que Lindsay está lá, a idiota realmente expõe seu próprio nome de usuário, tem tanta sede de atenção. Assim que lanço meu perfil, recebo alguns e-mails de spam e cantadas desesperadas de mulheres solitárias. Ignoro essas e vou direto para o ataque. Envio uma mensagem a Lindsay dizendo a ela o quão incrível e interessante ela é. Dado que é uma pessoa tão pouco atraente em todos os sentidos, não acho que haja uma longa fila de pretendentes competindo por sua atenção, e tenho razão. Em minutos, recebo sua resposta. Começamos uma troca de mensagens no site e gradualmente ganho sua confiança, principalmente adulando-a. Ela não me diz que é mãe, mesmo depois de vários dias de mensagens, o que é estranho. Ela insinua fortemente que é uma pessoa de carreira e artista. Haha, certo, relaxa, Lindsay. Eventualmente, compartilho uma foto com ela e ela se desmancha em elogios sobre o quão bonito eu sou. Obrigado, modelo alemão inocente. Fico feliz que ela não possa me ouvir rir quando escrevo isso. Ela é linda. À medida que os dias passam, ela implora para que eu lhe dê permissão para compartilhar minhas fotos no seu livro de rostos onde ela está se gabando de mim. Digo a ela que haverá um momento para isso em breve, ela pode compartilhar minha foto e eu compartilharei a dela. Eu a embalo fazendo-a pensar que sou respeitoso e quero tomar meu tempo para nos entendermos. Durante todo esse tempo, continuo dando a ela oportunidades para me dizer que é mãe. Eu a faço dizer que, para o cara certo, farei minha existência ser apenas sobre ele e eu. Tudo mais fica em segundo plano. Também a faço dizer que não suporta crianças.
Esta já é uma longa história, então tentarei ao menos encurtá-la um pouco aqui. Eventualmente, ela me convida para a reunião do seu ensino médio. Digo a ela o quanto eu adoraria ir, mas que moro em outro estado e não posso tirar folga do meu trabalho altamente remunerado como executivo, haha, até uma data alguns dias depois, mas prometo a ela que teremos um encontro em um restaurante muito caro. Ela está se gabando em todas as suas redes sociais que tem um novo cara quente online e que tem um encontro com ele. Claro que suas amigas imploram para que ela compartilhe suas fotos, mas ela não o faz. Para seu crédito, ela se gaba de como isso ensinará uma lição ao seu ex, que ela ainda pode atrair os caras mais bonitos. Todos online no seu grupo de amigos, eu não fiquei chocado ao ver que a maioria dos seus amigos eram outros perdedores da escola, e como ela nunca pareceu amadurecer, estavam aplaudindo, dizendo quanto ela merecia isso. Com certeza você merece, Lindsay. Eu não digo a Joey o que estou fazendo, a poucas mesas de distância dele no trabalho. Cada momento livre que tenho do meu trabalho, dedico a irritar Lindsay, enviando-lhe mensagens sobre o quão linda ela é e como eu a levarei em viagens. Eventualmente, consigo seu número de telefone. Vou à loja de conveniência, vamos chamá-la de 7 a 11, e compro um celular barato com um cartão de minutos. Começo a enviar mensagens de texto a Lindsay sobre o quanto eu acho que ela é tão incrível, refrescante e tão real. Só para ver se ela ainda é uma vadia odiosa, conto a ela sobre como durante meu namoro online às vezes os caras tentam conversar comigo. Ela imediatamente lamenta como os insultos homofóbicos precisam se manter longe dos heterossexuais. Certo, Lindsay, você é lixo. Envio uma mensagem de texto a ela dizendo que não me importo quando os caras me mandam mensagens porque tenho minha conta na mesa do Cupido configurada para amigos além de parceiros românticos. Ela imediatamente recua quando vê que os caras gays não me ofendem. Tanto faz, Lindsay, eu sei o que você é. De qualquer forma, Joey vai à reunião com sua esposa. Sua mãe está doente, mas bem o suficiente para cuidar de seu filho por algumas horas. O ensino médio fica a cerca de 20 quilômetros do nosso local de trabalho. Joey me diz que todas as pessoas esperadas estavam lá. Ele ficou triste ao saber que um dos professores populares havia falecido, mas a maioria dos outros ainda trabalhava lá. Ele viu muitos dos ex-populares. Ele me enviou algumas de suas selfies juntos. Pena que Alan não conseguiu, provavelmente ainda perseguindo uma acusação criminal em seu novo estado natal. Com poucas exceções, a maioria dos nossos ex-colegas parecia ter atingido o auge no ensino médio. Triste, considerando que todos temos menos de 30 anos. Eu não perguntei a ele sobre ela, nem tentei guiá-lo sobre o que dizer, mas Joey me disse que Lindsay, uma das oficiais encarregadas do comitê da reunião, estava se gabando para todos sobre esse cara quente com quem ela estava conversando online e como ela tinha um encontro com ele. De acordo com Joey, as pessoas estavam maravilhadas com o quão incrivelmente bonito o cara era, como um modelo. Fico feliz que Lindsay nunca tenha sido a ferramenta mais afiada do galpão, caso contrário, uma simples busca reversa de imagem revelaria que as fotos eram de um modelo europeu muito famoso. Joey me disse que Lindsay estava se gabando sobre como o cara online estava apaixonado por ela, como eles tinham um encontro na próxima semana e como ele era o diretor executivo, rico de alguma empresa misteriosa nunca nomeada. Joey me disse que muitas das garotas estavam incentivando Lindsay a se casar com ele e seu dinheiro. Embora eu tenha apreciado as atualizações de Joey, na verdade não eram necessárias, já que Lindsay inundou seu livro de rostos com toneladas de fotos daquela noite, assim como seus amigos lixo. Eventualmente, falei com Lindsay ao telefone. Incrível, no ensino fundamental e médio eu nunca realmente falei com ela. Eu só disse a um idiota na 7ª série que gostava de Lindsay e depois disso, foi tudo apenas fofoca e rumores que ela começou. Esta foi a primeira vez que realmente ouvi sua voz, e eu nem era eu. Eu era modelo alemão. Ela me disse que como nome fictício, minha voz era realmente Lindsay, porque eu estava beliscando meu nariz e tentando soar diferente, não que ela soubesse como eu soava de verdade. De qualquer forma, eu disse a ela que não podia esperar pelo nosso encontro e disse a ela qual restaurante seria. Também disse a ela que eu estava ficando em certo hotel 5 estrelas. Eu disse que poderíamos ir lá depois do jantar, o que, claro, é uma maneira educada de dizer que faremos sexo no primeiro encontro. Eu me certifiquei de que esta troca em particular estivesse no site da mesa do Cupido. Eu podia dizer que ela estava se apaixonando por mim, especialmente pela maneira como ela enchia suas redes sociais com atualizações sobre seu príncipe encantado. Ei, Lindsay,
Você tem 2 filhos e nunca publica nada sobre eles nas redes sociais. Você tem vergonha dos seus filhos? Enquanto isso, ela está dizendo ao mundo que vai transar com um estranho que nunca conheceu. Lindsay, um ser humano verdadeiramente lixo. Nos dias seguintes, ela nunca admitiu que tinha filhos, mas admitiu que trabalhava no Starbucks Coffee como algo adicional para se divertir, além de toda a arte que ela dizia fazer e de ter seu próprio negócio. Eu suponho que ela está falando sobre sua loja online na THT Tsai, da qual ela se gaba no livro das fotos dos fichados, onde ela vende bijuterias realmente ruins que só os festeiros bêbados poderiam achar atraente. Para este momento, ela já me deu seu nome completo e eu lhe dei meu nome inventado. Ela diz que seu trabalho na Lunar Books é uma piada total, que seus colegas de trabalho são idiotas, seu gerente é mentalmente deficiente e que ela frequentemente leva bolos para casa no final da noite, supostamente para dar aos pobres. Não, Lindsay, eu vi suas fotos. Claramente você está comendo esses bolinhos você mesma. De acordo com Lindsay, ela deveria marcar os bolos vencidos e descartá-los por várias razões do código da cidade, mas ela entra totalmente no modo guerreiro da justiça social comigo e me diz por que toda essa comida perfeitamente boa deveria ser desperdiçada. É verdadeiramente uma empresa malvada. Sim, tanto faz, Lindsay. Você é uma racista elitista homofóbica. De qualquer forma, vamos ao nosso encontro. O restaurante fica a apenas alguns quilômetros do meu negócio e eu programei nosso encontro para logo após fecharmos a noite. Eu programei tudo de tal maneira que não perderia a famosa lasanha da minha esposa mais tarde para o jantar. Estacionei não muito longe da janela em um estacionamento adjacente ao restaurante. Eu não pude estacionar no restaurante em si, pois era um lugar extremamente caro que só tinha serviço de manobrista. Como estava programado, vejo Lindsay entrar pela porta da frente saindo de seu transporte. Eu havia instruído a ela para dar seu nome ao anfitrião e sentar-se em uma mesa específica. Acontece que eu sei porque ela disse isso na libra da cara que ela tem vergonha do seu Chevy Cavalier 2001 destruído. Eu suponho que ela esperava que seu encontro quente a levasse para casa depois de uma noite incrível do que só posso assumir ser sua maneira de fazer amor que causa vômito e cheira mal. Eu disse a ela que chegaria em um Mercedes. Eu a vejo sentar-se na mesa que havia arranjado anteriormente. Eu a vejo brincando com seu telefone, provavelmente se gabando do nosso encontro para quem quer que seja. Depois de 20 minutos a deixando em suspense, vejo meu mensageiro chegar em uma Vespa vermelha, assim como ele me disse que faria. Um mensageiro que programei para chegar a uma certa hora, 20 minutos após a chegada de Lindsay. Ele não traria o item a menos que eu enviasse o sinal verde, o que eu fiz. Ele me enviou uma mensagem dizendo daqui eu o vi tirar o ursinho de pelúcia de sua mochila. Sua tarefa era ir a certa loja de presentes que eu nunca frequentava e pegar um pequeno ursinho de pelúcia cujos braços poderiam abraçar qualquer coisa, desde um buquê de rosas até uma caixa de doces ou um envelope com um cheque de $1 milhão. O mensageiro então deveria levar o urso ao anfitrião do restaurante. O anfitrião então, é claro, levaria o urso para Lindsay. O mensageiro entregou o urso ao anfitrião. Eu não vi a entrega porque essa parte do restaurante estava fora da minha visão, mas eu vi o mensageiro ir embora depois de receber uma mensagem dizendo, feito. Eu vi o anfitrião dar o urso para Lindsay, que era a parte importante. Eu estava estacionado perto o suficiente para ver seu rosto enquanto ela lia a nota que eu havia escrito e colocado dentro do envelope que o urso estava segurando ao lado de uma barra de chocolate elegante. Não gosto de você, Lindsay. Seu rosto. Onde? Parecia que ela ia morrer ali mesmo. Eu recebi uma mensagem dela que dizia, o que diabos? Eu comecei a dirigir para casa. Mensagem após mensagem, confusão após confusão, mais de 20, ela nunca sabe quando parar. Finalmente, eu entro na minha entrada. Minha esposa e filha estão em casa. Eu ouço sua risada, a boa. Eu cheiro a lasanha e minha esposa me beija. Ela me pergunta se eu tive um bom dia. Eu digo que sim, definitivamente. E então, antes de tirar a bateria do telefone e quebrá-la em 100 pedaços antes de jogá-lo no lixo, eu envio a Lindsay uma mensagem mais, pare de falar comigo, Frank. No dia seguinte, não pude evitar. Verifiquei as redes sociais da Lindsay, configuradas como privadas. Eu me pergunto se seu ego narcisista sabia que fui eu quem a enganou, especialmente porque a mascote da nossa escola era um urso que não parecia muito diferente do ursinho de pelúcia que eu dei a ela. Realmente não me importo.
Tudo que sei é que agora tem um encerramento, especialmente depois que enviei as capturas de tela de nossas mensagens no Aligint Cupid, meu próprio nome de usuário e foto falsa bloqueados, para o Serviço de Proteção à Criança, CPS, onde Lindsay se gabava de odiar crianças e me dizia o que ela pensava sobre ser mãe. E também dizia que iria transar com um homem estranho no primeiro encontro. Talvez o ex-marido consiga a custódia total e dê àquelas crianças a atenção que merecem. Seu chefe na Galactic Back certamente ficou interessado na minha gravação dela chamando de idiota e dizendo que roubava os doces que ela deveria marcar como vencidos no final da noite e que sua empresa era uma corporação maligna e uma piada. Uma ligação anônima para a loja dela algumas semanas depois. Lindsay está aí. Ah, ela não trabalha mais aqui. Com certeza não trabalha, LMAO. Vá para o inferno, Lindsay. Ei, pelo menos você ganhou uma barra de chocolate com isso. Obrigado por ler. PS, alguns dias atrás, minha esposa me perguntou o que aconteceu com aquela vingança que eu tinha planejado para aquela garota má do ensino fundamental. Eu disse a ela que tinha superado, que fazia muito tempo e que não precisava ser mesquinho. Ela me disse o quanto me admirava pela minha contenção. Se fosse eu teria acabado com ela. Um dia acho que vou confessar, talvez uma dessas coisas no leito de morte, sobre como chutei um perdedor quando ele já estava no chão e ri enquanto fazia isso. Ah, bem. Resumindo, a garota me acusou falsamente de persegui-la quando estávamos no ensino fundamental e me intimidou no ensino fundamental e médio. Anos depois, gorda, sozinha e derrotada pela vida, o tempo me deu a vingança. Ainda assim, senti como se estivesse batendo em um cavalo morto. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.